Credit Suisse é um banco que viu as suas ações derreterem na bolsa de valores recentemente. E tem muita gente preocupada se essa pode ser uma nova crise de 2008, se é o colapso do sistema financeiro, hora de tirar os investimentos em ações e criptomoedas e colocar em caixa para poder esperar tudo cair mais ainda e comprar mais barato. Calma aí que nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo agora, por que o mercado está tão preocupado e qual que é o procedimento para você conseguir proteger o seu patrimônio nesse momento. Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e vamos pro vídeo. Então vamos lá, o que está fazendo o mercado se desesperar tanto assim por conta do Credit Suisse? Basicamente foram duas as principais notícias que a gente teve sendo liberadas essa semana e que deixaram o pessoal muito preocupado. A primeira delas é que o PwC, que é uma empresa de auditoria e que faz a auditoria dos balanços do Credit Suisse, encontrou algumas inconsistências no fluxo de caixa desde 2019. O fluxo de caixa é um dos documentos mais importantes de todas as empresas listadas na bolsa e com essas inconsistências pode ser que o Credit Suisse enfrente alguns prejuízos que os investidores não previam antes, né? Além do que, isso também traz um certo aviso de que, poxa, se o fluxo de caixa estava com esse erro desde 2019, será que não pode ter alguma outra coisa errada? Será que a diretoria do banco não pode estar sendo incompetente ou até mesmo tentando esconder mais erros? Então isso já deixou o mercado preocupado. E a segunda notícia que também saiu recentemente com relação ao Credit Suisse é que um grupo de grandes investidores sauditas, que hoje tem mais ou menos 10% do controle do Credit Suisse, disse que eles não vão conseguir fazer mais aportes para tentarem salvar o banco. E como uma boa parte dos investidores esperava que esses aportes fossem feitos, isso também deixou as pessoas mais preocupadas com relação a qual vai ser a situação do futuro do Credit Suisse. E é bom frisar aqui que o Credit Suisse já vem enfrentando problemas pelo menos desde o ano passado, ali por volta de setembro, outubro, novembro, quando algumas notícias de prejuízos do banco começaram a ser liberadas, algumas situações financeiras começaram a ser expostas e já naquela época se esperava que investidores conseguissem entrar para poder suprir uma determinada demanda por capital que o banco poderia estar passando agora enquanto a gente está enfrentando essas dificuldades na economia. Tá, mas até agora esses motivos que eu falei aqui ajudam a explicar para a gente por que o Credit Suisse está caindo, mas por que vários outros bancos também caíram e por que tanta gente ficou tão preocupada assim com o próprio Credit Suisse. A grande questão é que agora a gente está passando por um momento muito delicado na economia global. É um momento em que, para tentar conter a alta inflação lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano está elevando as taxas de juros de curto prazo dos Estados Unidos. E essas taxas de juros são usadas como critério para poder avaliar o risco de todos os investimentos do planeta. Então, a partir do momento que elas começam a subir e as pessoas confiam que o governo dos Estados Unidos vai pagar esses empréstimos, o investimento de capital mais arriscado começa a sair de mercados mais especulativos e mais voláteis e ir em direção à renda fixa dos Estados Unidos. Ou seja, dinheiro saindo dos mercados de ações, de startups de tecnologia e de criptomoedas, só para poder dar alguns exemplos. E o resultado disso é que toda a economia começa a passar por um remanejo de cartas, né? E no final das contas, isso deixa várias empresas muito fragilizadas e também lembra um pouco a situação que a gente passou lá em 2008. Porque 2008 foi justamente uma crise em que os bancos, também motivados por uma alta liquidez e por juros baixos que eram oferecidos no mercado, acabaram fazendo maus investimentos. E o resultado desses maus investimentos, quando a situação voltou a se normalizar, foi que muitas empresas quebraram e chegou até mesmo a acontecer a falência de alguns bancos, que depois trouxeram outros bancos juntos com eles num efeito dominó, que só não aconteceu porque o governo dos Estados Unidos chegou para poder resgatar esses bancos que estavam precisando de capital. E a situação de agora é tão parecida com a de 2008 que a gente teve alguns bancos quebrando nessas últimas semanas e tem gente que achava que o Credit Suisse poderia, na verdade, ser o próximo, que depois poderia trazer outros bancos junto com ele. Os bancos que quebraram recentemente foram, só para citar alguns exemplos, o Silvergate, que era um banco focado em transferências de criptomoedas, e também o SVB, que era um banco para o financiamento de startups
muito focado lá no mercado dos Estados Unidos, nessas empresas que estão em estágios iniciais e que apresentam um risco muito elevado. Óbvio que também é importante ressaltar que existem diferenças muito importantes entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu lá em 2008, até porque o Banco Central americano e os outros bancos centrais ao redor do mundo já têm parâmetros muito mais preparados para tentar salvar os bancos ou evitar um efeito dominó caso alguma coisa mais grave aconteça, mas, apesar disso, os investidores não deixam de ficar preocupados e não deixa de existir um risco que pelo menos alguns outros bancos ou algumas grandes empresas sofram com isso e, eventualmente, se não conseguirem captar investimento, até mesmo vão à falência, né? Então, o que fazer agora para poder proteger o seu dinheiro? A primeira coisa que todo investidor precisa ter nesse momento, quando o pânico toma conta do mercado financeiro e ninguém sabe ao certo quão fundos são os rombos das empresas e dos bancos, é ter uma boa estratégia de opções e de proteção do portfólio, especialmente quando os investimentos são mais voláteis, como investimentos em criptomoedas. Então, estratégias de proteção com opções podem funcionar como um seguro contra as quedas, porque as puts, que são os derivativos que a gente usa para poder formular essas estratégias, se valorizam quando o resto do mercado está caindo. Óbvio que não é uma estratégia simples e também tem muita gente que perde dinheiro usando puts, mas se você souber os parâmetros adequados e a gestão de risco adequada, as puts podem proteger muito o seu portfólio nesses momentos de queda e, na verdade, elas podem até mesmo te ajudar a melhorar em comparação ao mercado, porque se o mercado todo cai e você tem puts e elas te fazem cair menos ou eventualmente até subir um pouco, quando o mercado voltar a subir, você já vai estar subindo com um degrau de vantagem em comparação com os outros investidores. Então, ter uma estratégia de puts, de proteção preparada, é muito bom para esses momentos. Segunda coisa que é muito importante fazer agora é revisar os fundamentos dos seus investimentos. Esse é o momento em que tudo pode cair, tanto os bons investimentos quanto os maus investimentos. E a diferença entre um bom e um mau investimento é que na queda o mau investimento vai ficar pior ainda e eventualmente até pode quebrar, enquanto que o bom investimento vai entrar na promoção porque os fundamentos dele não foram afetados. Então essa é a hora de você olhar para a sua carteira e se certificar que toda ela é composta por ativos de investimento com teses sólidas e eles podem se baratear criando uma oportunidade de investimentos nesse momento. Então a queda não é a hora de ficar desesperado, é a hora de estabelecer boas estratégias de investimento e comprar aquilo que é bom e que se desvalorizou no pânico. E, inclusive, isso tem tudo a ver com a terceira regra, que é muito importante seguir agora, que é não entrar em pânico. Boa parte do mercado já está com medo, pode ser que esse medo piore ainda mais. Só que quem age baseado no medo, na emoção, sem pensar em quais são os seus objetivos com o investimento, sem pensar no longo prazo e principalmente pensando que essa queda, assim como várias outras, vai passar, então por mais grave que seja a situação, a gente já passou por momentos assim e se recuperou, então dessa vez não vai ser diferente. Com esse tipo de mentalidade na cabeça que você consegue se preparar e proteger os seus investimentos para agir de maneira racional. Eu vou repetir, esse não é o momento de ficar em pânico e de agir com base na emoção, porque normalmente são os investidores que agem com base na emoção de curto prazo que acabam perdendo em termos de performance para os investidores que agem racionalmente e pensando no longo prazo e nos grandes ciclos do mercado. E se depois disso aqui você pensou em ter uma estratégia de puts para proteger os seus investimentos antes das quedas acontecerem, mas acha que isso aí pode ser um pouco complicado, eu quero te mostrar esses dois gráficos aqui. O gráfico da direita mostra o Bitcoin, né, o movimento de preço que ele fez nessas últimas semanas, em que ele estava caindo, depois voltou a subir, e agora ele está tendo uma leve queda por conta desse pânico gerado em torno do Credit Suisse e dos outros bancos. Enquanto que o outro gráfico é o gráfico de operações de proteção para o mercado cripto que a gente fez lá na Deribit. Vocês vão reparar que essas operações de proteção elas fizeram um movimento contrário. Enquanto o Bitcoin estava caindo muito, essas opções se valorizaram. Depois que o Bitcoin se valorizou, essas opções caíram de preço novamente. E agora que o Bitcoin está dando sinais de queda, essas opções estão se valorizando um pouco novamente. Justamente porque elas vão servir como um seguro do nosso capital para proteger a gente caso o mercado caia ainda mais. E a opção de proteção desse gráfico que eu mostrei aqui para você foi adquirida lá na carteira perfeita dos assinantes da Mercúrios Pro,
que é a nossa assinatura com conteúdos exclusivos, que além de ter uma carteira completa de criptomoedas com estratégia de proteção, também tem o nosso curso completo de como investir em criptomoedas, junto com um atendimento personalizado para poder te ajudar a investir com sucesso nesse mercado, pensando no longo prazo. Então, se você quiser ter acesso a isso, é só entrar no link aí embaixo, porque a lista de espera da Mercúrios Pro já está aberta e ela vai definir a prioridade para quando a gente iniciar a próxima turma de pessoas que vão entrar no curso daqui a algumas semanas, tá? Então são vagas limitadas e quem se inscrever agora já vai ter prioridade para poder acessar tudo isso em breve. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e tenha entendido a situação que está acontecendo com o Credit Suisse e com os outros bancos e que não entre em pânico com seus investimentos, com foco no longo prazo. A gente se vê aqui no próximo vídeo e até mais.